Tudo bem, gente? Hoje é sábado, dia 9 de maio de 2020, né? Amanhã é dia das mães. Eu sei que vai ter muita família que não vai poder dar um abraço na mãe, seja porque a mãe partiu do planeta, ou seja porque não está podendo ver por causa do isolamento, né? Então já de antemão já vou deixar um forte abraço e um beijo muito grande no coração para todas as mamães. Gente, bom, é o seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns números como os Estados Unidos, por exemplo, né? As notícias são que os Estados Unidos atingiram 33 milhões. Imagina só um país que estava com o menor índice da história de desemprego e de repente ele passa a ter o maior índice da história de desemprego. As nossas energias no planeta, elas estão muito extremas, então ela vai para um extremo, volta para outro extremo, um extremo, volta para outro extremo. Então é como se fosse assim, tudo que você quiser se regozijar frente aos seus oponentes, alguma coisa, eu vou mostrar para você que você pode cair do cavalo. Isso está acontecendo com os Estados Unidos, aconteceu com o Brasil também. Eu lembro muito bem que o presidente da República falava, porque nossa economia vai crescer muito, que nós somos maravilhosos, vamos gerar muito emprego, que vamos não sei do que. Aconteceu a mesma coisa, parece até que é algo de propósito da energia planetária, para quebrar as pernas das pessoas e para evitar com que fique regozijando coisas feitas que não deveriam ser feitas, né? Então, tipo assim, se você é uma pessoa que quer o melhor para o Brasil, não fique contando vantagem das coisas que você conseguiu, por exemplo. Simplesmente faça e guarde para ti, né? É isso daí. Então a gente tem aqui o desemprego americano, que é uma coisa preocupantíssima. Ela caiu para o equivalente à Grande Depressão, né? Pós-guerra, né? Da guerra. A Grande Depressão do período da guerra, eu acho que foi 1930, né? E é muito alto para uma população daquilo, gente, de 400 milhões, nós estamos falando de... É muita gente. A porcentagem, eu vi ontem no jornal, assim, a porcentagem é uma coisa assim estrondosa de pessoas que estão desempregadas. E lá nos Estados Unidos, o seguro-desemprego funciona muito bem. Então muitos ainda vão estar recebendo ainda ajuda do governo, mas isso aí, em contrapartida, dá uma detonada nas contas do governo, né? Então o governo de lá vai ter que dar uma rebolada. A notícia começou a ser dada, eu estava vendo quando começou a ser dada a notícia sobre os Estados Unidos, começou no dia 7, já de manhã aqui, estou vendo aqui na revista da Veja, 7 de maio de 2020, às 11h20, foi publicada às 10h30, às 10 horas da manhã, há 2 dias atrás, quinta-feira, e quinta-feira a Bolsa de Valores funcionou bem internacional, e ontem também as internacionais funcionaram super bem. Subiu a alemã, subiu 1,4, a brasileira 2,8 ontem. É engraçado porque a gente tem dependência com os americanos, a gente tem muita dependência de trabalhos, de empregos de poucos americanos, mas não afeta a bolsa. Eu tô achando muito estranho as coisas da bolsa. Aí dentro disso eu comecei a fazer alguns estudos internos para mim mesmo, para eu poder fazer os meus estudos e entender um pouco melhor o que está acontecendo de reações na Bolsa de Valores, porque ela não está muito, como é que eu poderia dizer? Ela não está muito lógica, ela não bate muito dentro de uma lógica que eu falo assim, olha, é isso daqui, não tem como fugir, olha, é esse de outro aqui, não tem para onde ir. O dólar, que tinha dado uma disparada grande, né, na quinta-feira, na semana inteira, né, ela deu uma caidinha na sexta-feira, ela foi para 5,74, que é alto para chuchu, caiu 1,7%, mas ela chegou no máximo do dia de 5,82, né? Então é um valor bem alto, né? Do que aconteceu com ela lá, com a Bolsa de Valores. Bom, gente, o que eu fico percebendo é o seguinte, vou fazer um comentário aqui para a gente dar umas analisadas, porque normalmente sábado eu faço essas análises um pouco mais profundas para tentar ver teorias de conspiração, se tem a ver, se não tem a ver, como é que é. Uma coisa é fato,
No planeta inteiro, as empresas pequenas, elas vão morrer. O que estava acontecendo com o nosso mercado nos últimos 10, 15 anos? O que estava acontecendo? Todas as empresas pequenas têm que se tornar médias para depois se tornar grandes, certo? Todas as empresas médias que estavam crescendo para se tornar grandes eram compradas pelas gigantescas. E os donos dessas empresas vendiam porque o dinheiro era muito bom e eles falavam, vou ficar rico, vou ficar na minha e vou ficar cuidando do meu dinheirinho e pau na jaca, eu vou ficar muito bem, qualquer coisa eu abro outra empresa, começo de novo e etc, etc. Esse era o movimento que estava acontecendo. Agora não precisa mais. Agora as pequenininhas vão morrer tudo. Pelo que eu estou percebendo no planeta inteiro, todas as empresas pequenas que podem fazer concorrência para as grandes estão todas morrendo. Estão ficando quais? Vão ficar quais? Aquelas pequenas que vão dar suporte para as gigantes. Ou seja, olha, você vai fazer um parafuso para mim que eu vou precisar do seu parafuso. Você vai fazer tal coisinha porque eu preciso dessa tal coisinha. Ou tal outra coisinha para tal outra coisinha. E está se criando aos poucos, e eu acho que vai aumentar muito a intensidade com relação a oligopólios, né? O que significa oligopólios? São empresas gigantescas, super gigantes, que controlam o mercado inteiro. Então, tipo assim, minha indústria faz... um exemplo, faz um veneno para matar herbicida. Então eu não vou ter 20 empresas fazendo o mesmo veneno e uma concorrendo com a outra. Eu vou ter uma que vai ser aqui e se bobear vai aparecer mais uma outra no planeta para concorrer de forma continental, mas dentro do próprio território, tipo assim, eu tô aqui, eu domino os Estados Unidos, então vai ter só eu, mas ninguém vai poder. Eu vou ter outra, vai ser só eu, mas ninguém vai poder. É o como está se formando. Então seria mais ou menos assim. Eu lembro muito bem ainda, em 1980, 80 e pouco, todo mundo que queria ganhar dinheiro, era só abrir qualquer negócio que você ganhava dinheiro, você virava um empresário bem sucedido na época. Por quê? Porque o dinheiro movia, tudo andava muito rápido por causa da inflação. Então todo mundo pegava o seu dinheiro e já gastava, porque não podia guardar. Se guardasse, perdia. Então tinha que pegar e pá. Então movimentava muito rápido, muito. Você ganhava, você já gastava. Ganhava, já gastava. Ganhava, já gastava. E aí o que acontecia? Nisso, tudo que você abria, você consumia. E a população aumentando, a população aumentando. Aonde eu quero chegar? Naquele período foi fácil crescer. Foi fácil crescer. Alguns cresceram mais, outros cresceram menos. Mas tudo fazia com que aquilo florescesse, certo? Agora nós estamos num caminho onde está a onda inversa de quebra, de caída, de perder. Então eu estou vendo muitos empresários que se diziam empresários, tudo assim, perdidos. Porque eles eram empresários pegando dinheiro emprestado. Então eles falam assim, eu sou empresário. Mas como que você é? Não, eu sou empresário, eu fui lá no banco, peguei tanto empréstimo, porque eu sou corajoso. Eu fui no banco, peguei tantos mil, peguei não sei o que lá. E tá aqui, olha quantos funcionários eu tenho, olha quantas coisas que tem. E na verdade ele estava trabalhando, ele era um funcionário. Porque quando eu ia ver, ele estava pagando mais impostos, ele está pagando mais aluguel do que ele está enfiando no bolso. Ou seja, ele estava como um funcionário. É como se fosse um gerente de uma empresa, de um CNPJ. E não de fato o dono do CNPJ, o responsável em si do NPJ. Ele porque ele assinou, ele que abriu a empresa, mas eu falo nesse sentido, de estar trabalhando para a empresa e não a empresa trabalhar para ele. É nesse sentido. Então já era um movimento muito grande que estava acontecendo. Com essa queda que nós tivemos do corona e tudo mais, que vai quebrar e já quebrou toda a economia, ela aos poucos está terminando de matar
os seus pequenos filhos, né? Então ela está quebrando todos os pequenos e micro comerciantes. Então, você que tinha uma lojinha, você não vai ter mais. Você que tinha não sei o que, você não vai ter mais. Você que vivia de aluguel, você não vai conseguir mais viver do aluguel. Você que vivia de renda, você também não vai conseguir mais viver de renda. Então, você não tem mais para onde sair. Você não tem como abrir seu negócio porque você não tem dinheiro para abrir seu negócio depois da pandemia, tá? Você não tem como ter o seu dinheiro guardado porque ele desvalorizou com a política econômica que teve e ele não rende mais nada. Você não consegue ter emprego porque os empregos são só meia dúzia das indústrias. Então, e você precisa comer, e você precisa viver, e você precisa. Então, essas pessoas que eram as corajosas, que mesmo não sendo empresários, eram como se fossem funcionários de microempresas, de lojas, o que vai acontecer com essas pessoas? Essas pessoas, elas vão chegar num patamar, num período, onde ela vai pegar e vai falar assim, eu não tenho mais, porque eu fui no banco e o banco fala que eu tenho que ter garantia, e eu não tenho mais garantia, faliu, fechou, eu tô aqui, eu tô com uma empresa aberta, presta atenção ainda, hein? Eu tô com uma empresa aberta que eu não consigo mais fechar ela, e eu não consigo fechar ela para abrir outra, e eu sou obrigado a ficar com ela, só que ela tá com o nome sujo porque eu não paguei as dívidas. E eu não conseguindo pagar as dívidas, eu não consigo comprar com o fornecedor a crédito, porque ele cortou meu crédito. E assim fica aquela bola de neve gigantesca, aquela coisa que não tem explicação, não tem fim. Bom, o que vai acontecer e como que vai acontecer? O que eu vejo, o que pode acontecer ou deixar de acontecer? Todos vão ter que se reinventar. Todos vão se transformar em, como é que eu poderia dizer? Em autônomos. Todos vão se transformar em autônomos. Vocês lembram naqueles filmes, naqueles tempos passados, onde o avô da gente, o pai da gente, eu não sei, depende da idade de cada um, tinha que plantar alguma coisa e pegar e vender aquela coisa que produzia um pouquinho mais para pegar um dinheirinho para trocar com outra coisa, para comprar um arroz, porque ele não planta arroz, ele precisa fazer isso aqui, aquelas coisas de troca e vai daqui, vai de lá. Bom, o comércio eletrônico, ele já está fazendo isso daí. Um exemplo, eu tenho alguns produtos no Mercado Livre, né? Aí o que acontece? O Mercado Livre, o que ele faz? Ele estimula você a comprar entre ele. Então você vende, o dinheiro entra no Mercado Livre. Aí ele estimula você, precisa de alguma coisa, compre dentro do Mercado Livre. E o dinheiro já está lá, então você fala assim, não vai nem sair muito para mim, porque você nem pegou o dinheiro, você só fica trocando. Então é uma coisa que está acontecendo no mercado que eu estou percebendo. O problema é que nós temos muitas pessoas muito simplesinhas, que não têm essas condições, que ainda vão precisar sair para a rua e vender as suas coisinhas. Mas, pelo que eu estou percebendo, todos vão ter que se transformar em autônomos. Seria mais ou menos o seguinte, a pessoa que tinha uma vergonha muito grande, aonde se viu, vou ter que vender. Não, eu não me coloco. Eu já vi muitas pessoas, por exemplo, falando assim, eu vou vender coisa no semáforo, água no semáforo? Jamais, que é isso? Só que ela está disposta a trabalhar para uma empresa para ganhar um salário mínimo, R$1.000 por mês. E se ela vendesse água no semáforo, ela não ganhava R$1.000, ela ganhava 2, 3 mil. Um exemplo, tá? Não quer dizer que seja de fato assim, mas pode ser assim. O que eu estou percebendo? É que vai ter uma situação que todos vão ter que sair, arregaçar as mangas para ter o que comer. Porque os tempos difíceis econômicos estão chegando. E as pessoas que têm coragem de abrir os seus negócios, elas não têm crédito e não têm dinheiro. E aos poucos, aquelas que têm dinheiro e que ficou guardando dinheiro, ela também não vai querer arriscar o dinheiro dela. Então ela vai só entrar em coisas muito certas e muito certeiras, aonde ela realmente consiga de fato fazer alguma coisa. Certo? Então é algo que eu estou percebendo. Aqueles que só eram trambiqueiros, aqueles que faziam alguma coisa, eles vão sofrer muito. Muito. Quando eu falo muito, é muito mesmo. Tá?
E por serem trambiqueiros, a probabilidade de aparecer muita gente fazendo um 7-1, tentando furtar dinheiro das pessoas, enganar as pessoas, vai aumentar na mesma proporção, infelizmente. Então, o que vocês falam assim para mim? Mas, professor, a gente tinha que ser mais esperançoso, mais tal. Eu sei, eu entendo vocês. Eu também concordo com vocês que nós temos que ser mais esperançosos. Só que é o seguinte, na economia é matemática, 1 mais 1 é 2. Eu não posso ficar atrás de uma igreja e ficar rezando e pedindo para que Deus mande um milagre, porque não é assim que funciona. Na economia não é assim que funciona. Por mais que Deus mande em tudo, por mais que Deus seja Deus, por mais que nós tenhamos essa força cósmica do universo, não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem essa situação da realidade, né? O choque da realidade, né? Que nós chamamos de choque da realidade. Então são duas situações que são muito, muito intensas, muito grandes. Vamos dar um outro exemplo? Vamos imaginar que o Brasil não fechasse as portas e estivesse todos abertos, tudo funcionando. A parte econômica dos menores ia sofrer também do mesmo jeito. Menos, mas ia sofrer também. As pessoas iam ficar mais encorajadas a não ficar pensando em doença ou coisas ruins. Então, são duas vertentes que nós temos. Nós temos a morte, que é muito grave, por causa da doença, e nós temos a situação do emprego, que também é muito grave. O emprego já está morrendo e já está indo para as cucuia. Isso é um fato e já está acontecendo. As pessoas foram colocadas dentro das suas casas. Dentro das suas casas, as pessoas começam a ficar loucas. Eu tô ficando louco, gente. Eu tô ficando louco por paciência rápida. Eu tô ficando piruta. Porque eu não aguento mais, sabe? Com aquela situação, eu não aguento. Parece que tem uma pressão muito grande. Você não pode sair, mas eu não quero ficar preso. Você não pode sair. É como se alguém chegasse para mim e falasse assim: a partir de hoje você é um escravo. Sabe, o ciclo da escravidão voltando é muito triste, é muito feio, é muito nocivo, pode até ser um aprendizado para nós vermos o quanto que aquelas pessoas sofreram quando foram escravas. Mas é muito ruim, é algo muito nocivo. Por quê? Porque faz com que a gente perca a paciência, a gente tenha problemas familiares, que são estruturas das nossas casas. Nós temos problema financeiro, que é um dos problemas onde deixa qualquer homem muito triste, muito nervoso, muito bravo, muito revoltado, muito sem paciência. É um fato, tá? As mulheres precisam entender um pouco isso, que é uma cultura que foi injetada dentro da cabeça do homem, por exemplo. E entre outras coisas. Então, nós estamos nos colocando dentro das nossas casas, só que nós não estamos conseguindo fazer reflexão. Seria interessante a gente ficar todos reclusos dentro das nossas casas, se eu pudesse parar e ficar 30 dias em pura meditação, no monte, no deserto, pensando em Deus, vivendo em Deus, só tendo em Deus. Só que é o seguinte, quando eu abro os olhos, eu percebo que eu fui colocado no planeta de matéria. Então nós estamos no planeta matéria. E o planeta matéria, ele fala que se você não tiver o seu salário, você não come. Você pedir dinheiro ou comida na casa dos outros, um ou outro pode te dar, mas não são todos que vão te dar. E assim por diante. Então, é uma cena, é algo muito preocupante, é algo muito aterrorizante o que está acontecendo. Porque por mais que a pessoa fale assim, olha, mas eu fico rezando todos os dias, você está rezando porque a fome ainda não bateu na sua porta. Mas para aqueles que já estão vindo dívidas e dívidas e dívidas, o desespero está muito grande, porque ele não consegue ver como que ele sai daquela situação. Eu estou vendo muitos amigos que não conseguem ver como que sai daquela situação. E tem que estourar em algum lugar. Vai estourar onde? Acaba estourando dentro da própria família. Né? Explode dentro da família. E a hora que explode dentro da família, aquela força que tinha, aquela base que tinha também se explode e cai. Aí a situação dessa pessoa piora muito mais e aí ela fala, eu não quero mais viver. A situação que nós estamos caminhando é muito triste, é muito difícil.
vai ter muitas pessoas que de fato vai querer e ter vontade de se reerguer, isso é fato, mas reerguer uma pessoa já baleada, já destruída, já detonada é bem mais difícil do que aquelas quando estão mais fáceis. Então, vocês perguntarem para mim, e aí, o que fazer? Eu diria, cada um deveria fazer o que gostaria de fazer. Eu prezo a liberdade. Deixe cada um fazer o que quer fazer. Essa situação onde um governante, que eu não vejo luz nenhuma, pegar e mandar e ortogar e obrigar nós a fazermos coisas, eu não vejo com muitos bons olhos, né? Eu prezo a liberdade, a igualdade e a fraternidade, né? Como diz os ditos franceses, né? O grito de guerra francês. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.